No ano passado, nesse mesmo culto, eu preguei em Miqueias 7:7, que diz: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e Ele me ouvirá. Esse ano, no início de dezembro, o Senhor trouxe ao meu coração o Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Desde o início de dezembro, esse texto está falando ao meu coração, para compartilhá-lo com você nessa noite de Ano Novo. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Eu lerei uma vez João 3:8, você segunda vez, e nós todos, então, o repetiremos pela terceira vez. Assim diz a palavra do nosso Deus: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A igreja. Mais uma vez, todos vamos lá? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Oremos ao nosso Deus. Pai de amor, toda glória seja dada ao teu santo nome. Como acabamos de cantar, Senhor, o teu Espírito está aqui, e já podemos perceber a sua presença graciosa. E o Senhor disse que Ele sopra onde Ele quer, que nós ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem nem para onde vai. E assim a obra naquele que é nascido do Espírito. Então sopra, Senhor, trazendo nova vida aos corações que aqui estão. E que o Senhor seja glorificado sobre tudo e sobre todos. Deus, fala com a tua noiva aqui nesta noite. Fala com os que aqui estão presentes, ó Deus, e fala com aqueles que nos assistem pelos seus computadores, telefones celulares, ó Deus, ó Pai, no recôndito de suas casas ou de seus familiares, ó Deus, que o momento da pregação seja um momento de encontro contigo. Pai, eu quero dizer para o Senhor que eu sou totalmente dependente do Senhor, Pai. Pequenino, pecador, limitado, dependo da graça do Senhor Jesus, da unção e do poder e da iluminação do Teu Espírito Santo, para pregar as Tuas Escrituras. Ó Pai, Teu povo também depende do Senhor. Nós não viemos aqui, ó Deus, para ouvir um mero discurso humano. Nós não viemos aqui, ó Deus, ó Pai, para ouvir uma retórica humana. Nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. O Teu povo não precisa de retórica humana. O Teu povo precisa da Tua palavra, ó Deus. Então, Senhor, fala conosco. E, ó Senhor, age na igreja, através desta pessoa bendita e maravilhosa, a terceira pessoa da Trindade, o Teu divino Espírito Santo, com o qual nos selaste e que deixaste, ó Deus, para regenerar Teu povo, para santificar Tua igreja e para consolar nossos corações. Ó Deus, fala a nossa alma. Ó Deus, renova em nós o primeiro amor. Reaviva a nossa vida e deixa-nos conhecer-te mais. Essa é a nossa petição, ó Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, se vocês me perguntarem qual é o meu maior desejo para 2022, eu direi a vocês que o meu maior desejo para 2022 é depender cada vez mais da pessoa do meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e da pessoa bendita do seu Espírito Santo. Em João 15:5, Jesus diz que Ele é a videira e nós os ramos, e todo aquele que estiver ligado no Senhor e o Senhor neste, este dará muito fruto. E Jesus é claro ao dizer: sem mim nada podeis fazer. Esse texto aqui, amados irmãos, explicita como desde o princípio da nossa conversão, da nossa regeneração, se nós queremos viver uma vida abençoada, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Jesus proclama esse versículo num dia muito especial. Nicodemos, mestre em teologia,
um dos membros do Sinédrio, ou seja, um dos anciãos de Israel. O Sinédrio era o sínodo, era o Senado de Israel, era o Supremo Conselho de Israel. E lá estava Nicodemos como um dos membros, um mestre em teologia, veio procurar Jesus de noite e disse a Jesus: mestre, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus diz para ele: em verdade, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ele diz: como é que eu posso nascer de novo sendo velho? Vou entrar na barriga da mamãe de novo, por acaso? E o Senhor Jesus diz para ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando do nascimento da água, que é o nascimento natural. Todos nós, quando nascemos, nossa mamãe solta muita água, né? Quando rompe a bolsa, sai água. E o nascimento do Espírito é o nascimento espiritual, porque todo homem está morto nos seus delitos e pecados, e ninguém pode crer em Jesus por si mesmo. É necessário que o Espírito Santo sopre nova vida no coração dessa pessoa, coloque dentro do peito dela uma nova natureza e a faça nascer espiritualmente. E Jesus diz a ele: quem não nascer da água, ou seja, o nascimento natural, e do Espírito, o nascimento espiritual, quem não nascer de novo, não for selado com o Espírito Santo, não receber a nova natureza no coração, não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus vai explicar para ele o que é esse novo nascimento, citando esse versículo maravilhoso que eu li para você nessa noite, que diz que o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui Jesus lança a mão da rainha das figuras de linguagem, a metáfora. E nessa figura de linguagem, ele assemelha o Espírito Santo ao vento. É importante que você saiba que tanto no grego como no hebraico, a mesma palavra usada para vento é a mesma palavra usada para espírito. Ruá no hebraico, pneuma no grego, são ambas as palavras usadas para vento, para respiração e para sopro e para o espírito. Então aqui o Senhor Jesus, querido amigo e irmão, está dizendo que a obra do Espírito é semelhante ao sopro do vento. Ele diz que o vento do texto é o Espírito Santo de Deus. E o que nós precisamos, amados irmãos, como igreja, para o ano de 2022, se nós queremos a bênção de Deus, é que o Espírito Santo do Senhor sopre sobre a vida dos pecadores, sopre sobre as nossas casas, sopre sobre as nossas famílias, sopre sobre a nossa igreja, sopre sobre o nosso ministério, sopre sobre os nossos corações. O Senhor diz que o vento sopra. E aqui então ele nos apresenta nessa noite o vento que vem de Deus, é o Espírito Santo. Você em 2022 precisa depender mais do Espírito Santo de Deus. E ao olharmos para o texto, em primeiro lugar, o Senhor nos diz que o vento que vem de Deus é uma pessoa. O vento que vem de Deus é uma pessoa. Diz o texto: o vento sopra onde quer. Uma das características que determinam uma personalidade é a vontade. E Jesus atribui vontade ao vento. O vento que sopra aí na rua não sopra onde ele quer. Ele sopra onde Deus determinou que ele sopre. Mas esse vento do texto, ele tem vontade. E se ele tem vontade, ele é pessoa. O texto diz que o vento sopra onde quer. Quando o texto atribui vontade ao vento, está dizendo a mim e a você que o Espírito Santo é uma pessoa. E nós sabemos, irmãos, que ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é um com o Pai e com o Filho. Ele na essência é um com o Pai e com o Filho. Ele é Deus. O Espírito é Deus. E ele tem vontade. E quem tem vontade é pessoa. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Deus vivo, o Deus consolador, que habita na igreja, que fala com você por meio da palavra,
que santifica a sua vida, que te convence de pecado e que te chama a viver uma vida cada dia mais consagrada para com o Senhor. Se o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, nós precisamos aprender a nos relacionar com Ele. Nós somos reformados e louvado seja Deus por isso. E nós deveríamos ser aqueles que mais estudam e conhecem a doutrina do Espírito Santo. Diferentemente dos testemunhos de Jeová, que creem que o Espírito Santo é uma energia, nós cremos que Ele é pessoa. E se Ele é pessoa, nós precisamos nos relacionar com Ele. Quando você vê o livro de Atos, você vê o Espírito Santo em ação, conduzindo a igreja de uma maneira maravilhosa. Você se lembra lá na igreja de Antioquia que havia profetas e mestres, pregadores e professores? Barnabé, o pastor titular da igreja, Lúcio de Cirene, Simeão, o negro da África, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E diz a Bíblia que eles jejuavam e oravam. E quando eles estavam jejuando e orando e servindo ao Senhor, pregando a palavra, orando pela igreja, abençoando o povo, diz assim, Atos 13:2, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. É o Espírito Santo quem conduz a vida da igreja, que fala por meio da sua palavra. E a igreja em Atos não titubeou, diz a Bíblia que eles jejuaram, impuseram as mãos, ainda que Barnabé fosse o pastor titular da igreja, ainda que Saulo fosse o melhor teólogo, a igreja depende de Deus, e eles os mandam para missões, porque o Espírito Santo é o Senhor da igreja, é a pessoa que governa a igreja, com a qual nós temos que nos relacionar. Se depois você dá uma olhada lá em Atos 16, quando Paulo está no auge da segunda viagem missionária, a Bíblia diz que ele e sua equipe queriam ir para a província romana da Ásia, onde está a Turquia nos dias de hoje, onde estava a cidade de Éfeso, que era uma das 8 maravilhas do mundo. Paulo queria ir para lá, para aquela grande cidade, pregar o Evangelho. Mas o texto diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de fazer isso. Nós nunca imaginamos que o Espírito Santo ia nos impedir de fazer a obra de Deus. Mas quando Ele não quer que nós façamos a obra de Deus em um lugar, Ele nos impede. E a Bíblia diz que eles contornam Mísia e procuram ir para Bitínia, por norte da Turquia, em direção à Rússia. E o texto diz que o Espírito de Jesus não permitiu. Ele tem vontade. E geralmente a vontade dele prevalece. Então Paulo diz que eles pararam em Troade, perto de onde estaria a possível cidade de Troia, né? E aí então ele parou naquela região de Troade, e ali eles se deitaram, estavam orando, e de noite apareceu um varão macedônio, com roupa de grego, talvez com aquela coroa de ervas que os gregos tinham na cabeça, e disse a ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo disse que imediatamente ele se levantou, preparou a equipe, e eles foram para a Macedônia, para a Caia, para a Grécia, pregar o Evangelho entrou na Europa, e de lá para o norte da América, e do norte da América para mim, para você, para o mundo inteiro. Tudo porque, querido amigo e irmão, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa que conduz a igreja e que fala conosco por meio da sua palavra. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 4:30, diz, e não entristeçais o Espírito Santo com o qual fostes selados para o dia da redenção. Se nós entristecemos o Espírito Santo é porque ele é pessoa. E Paulo, naquele contexto, está falando para a igreja não viver em confusão, não viver em contenda, não viver com inveja, não viver em briga, em divisão, porque quando a igreja se divide, quando ela briga, ela entristece o Espírito Santo. Porque quando nós cremos em Cristo Jesus, todos nós somos selados pelo Espírito e nesse momento exato, batizados no Espírito. E nós nos tornamos um espiritualmente com Cristo. E quem gera, quem faz essa unidade entre nós é o Espírito Santo de Deus. Então, se nós queremos nos relacionar com o Espírito, irmãos, em 2022, nós temos que ter uma séria vida de oração. Nós temos que ler a palavra de Deus. Nós devemos buscar agradar a Deus em nossa vida diária. Nós devemos querer obedecer os princípios da palavra de Deus na maneira em como atuamos e conduzimos a igreja, vivendo uma vida piedosa e glorificando o nome do Senhor. O Espírito Santo é essa pessoa bendita, maravilhosa. Sem Ele eu não poderia estar pregando para você. Sem Ele nem sequer haveria escritura, porque foi Ele quem preservou os autores bíblicos de erros, enquanto eles estavam escrevendo o texto da palavra de Deus. Sem o Espírito Santo ninguém é regenerado, ninguém se converte.
converte. Sem o Espírito Santo não há dom espiritual. Sem o Espírito Santo nós não crescemos em santificação. Sem o Espírito Santo nós não entendemos o Evangelho e a palavra de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Que em 2022, nesta igreja, nós busquemos mais ouvir a voz do Espírito, dobrar os nossos joelhos, busquemos o seu enchimento, busquemos conhecê-lo, porque Ele é nosso Deus Consolador, que está conosco e fala conosco na sua palavra. O vento que vem de Deus é uma pessoa. Se Ele é uma pessoa, eu preciso me relacionar com Ele. Ele é a pessoa mais importante que está nessa terra. Você tem algum tipo de relacionamento com o Espírito Santo? Mas Jesus continua a dizer que o vento sopra. E Ele nos apresenta o vento que vem de Deus. E Ele diz que o vento que vem de Deus é uma pessoa. Mas em segundo lugar, Ele diz que o vento que vem de Deus é soberano. O vento que vem de Deus é soberano. O vento que vem de Deus é soberano. Diz o texto aqui: o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Ele não pergunta para mim ou para você onde é que ele vai soprar. Ele não pergunta para mim e para você se ele pode soprar no departamento infantil, ou na UPA, ou no Ministério de Música, ou no conselho da igreja, ou na junta diaconal, ou no meio do culto na igreja. O texto está dizendo que o vento sopra onde ele quer. O que Jesus está dizendo com isso? Que o Espírito Santo salva quem ele quer. Não é quem você quer, não é quem eu quero, é soberanamente conforme ele quer. Porque ele é um com Jesus. E Jesus disse em João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Se você está em Jesus, não é porque você escolheu a Jesus, é porque Ele te escolheu na eternidade, e o Espírito Santo soberanamente, conforme o querer dEle, veio e salvou você. O vento que vem de Deus é soberano. Ele não pede opinião, Ele não pede o seu pitaco, Ele não consulta você. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele comanda, Ele governa a igreja por meio da sua palavra. Ele sopra onde Ele quer. Imagine comigo, meu querido amigo e irmão, se nós fôssemos escolher entre o jovem rico e o ladrão da cruz, quem que você escolheria? O jovem rico é um homem próspero, é um dos homens mais ricos da sua região, Israel. É um homem que não fuma, que não bebe, que não cheira, que não faz nada de errado, que não é um ladrão, que paga seus impostos, que é um homem de prestígio na sociedade, talvez o homem mais rico do bairro. Era o sonho de consumo de todas as meninas, todas as sogras queriam ter aquele moço como genro. E ele chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala todos os mandamentos da segunda tábua da lei, exceto não cobiçarás. E ele fala: tudo isso tenho obedecido desde a minha juventude. Jesus falou para ele: uma coisa só te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e vai ter um tesouro no céu. Depois larga tudo e me segue. Porque o ídolo dele era o seu dinheiro. E a Bíblia diz que ele saiu triste. E triste ele saiu, e triste ele ficou, porque ainda que ele fosse talvez a pessoa ideal, até para ser um oficial da igreja diante dos nossos olhos, Jesus não era o maior amor da vida dele. Enquanto isso, Jesus crucificado na cruz, lá estão dois ladrões dizendo: um disse, tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro vira para o seu colega e diz: como é que você fala isso? Estando sob igual sentença, nós temos razão de estar aqui, mas esse não cometeu mal algum. E vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz: em verdade te digo, que esta noite estarás comigo no paraíso.
quem que nós quereríamos como membro da igreja? Em quem nós votaríamos para presbítero? O vento sopra onde Ele quer. O Espírito Santo salva quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Não é quem você define, não é quem você diz, não é quem você acha mais bonitinho, não é quem você acha mais cheirosinho. Várias pessoas às vezes chegam e falam para mim: pastor, aquele fulano é gente boa demais, olha aí, está na igreja, só falta uma coisa, só falta aceitar Jesus. Falta tudo, irmão. Quem não aceitou Jesus não tem nada, está caminhando a passos largos para o inferno, ainda que seja uma pessoa aparentemente agradável diante dos nossos olhos. Nós devemos pedir ao Senhor que salve soberanamente na igreja quem Ele quer. Mas isso é tão maravilhoso, irmão, porque também significa que o Senhor usa soberanamente na igreja quem Ele quer. Não é quem você diz, não é quem você acha, é quem Ele quer. Ele coloca para pregar no púlpito da igreja o pastor que Ele quer, não o pastor que você quer. Ele coloca na liderança da igreja quem Ele quer. O dono da igreja não é você, o dono da igreja é Ele. Então que você aprenda a se submeter ao Espírito Santo e diga a Ele: Senhor, se Tu és soberano, converte quem o Senhor quer, mas faz o que o Senhor quer nesta igreja, faz o que o Senhor quer na minha vida, faz o que o Senhor quer na minha casa, faz o que o Senhor quer na vida dos meus filhos, Espírito Santo. Faz o que o Senhor quer na vida do meu pastor, na vida dos meus presbíteros, na vida da tua igreja. Faz o que o Senhor quer no meu trabalho. Importa mais a tua vontade do que a minha. O Senhor é soberano, glorifica o teu nome e faz, Senhor, na tua igreja o que o Senhor quer. A minha oração, irmão, é que em 2022 aconteça na Unida o que o Espírito Santo quer. É disso que ela precisa. A igreja não precisa de donos humanos. Ela já tem um dono e o nome dele é Jesus. E é Ele que governa a igreja por meio da pessoa bendita e maravilhosa do seu Espírito Santo. O vento que vem de Deus é uma pessoa. O vento que vem de Deus é soberano. Mas o texto tem mais a dizer a mim e a você nessa noite de ano novo. Você já aprendeu que você tem que se relacionar com esse vento e que tem que se submeter à soberania dele, já que ele governa todas as coisas. Mas o texto diz para mim e para você, em terceiro lugar nesta noite, que o vento que vem de Deus é misterioso. O vento que vem de Deus é misterioso. O vento que vem de Deus é misterioso. Diz o texto: o vento sopra, vamos ler comigo, vamos lá? Nós vamos ler até o verbo vai, tá bom? Até o verbo vai, vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Você não sabe. Para mim esse é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia. Porque tem muita gente na igreja que acha que sabe muito, que sabe demais. E aqui o texto diz que você não sabe. Você pode ter estudado em Yale, em Harvard, em Princeton, no seminário Westminster. Você não sabe. Confesse a sua ignorância. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Aqui o texto está dizendo a mim e a você que nós não sabemos quem o Espírito Santo vai salvar. Ah, meu querido amigo e irmão, nós não sabemos onde ele vai soprar. Às vezes nós achamos que ele vai salvar aquela pessoa mais inteligente, mais próspera, mais intelectual, e ele escolhe aquele para quem ninguém dá valor, e a esse ele salva. Mas esse princípio não se aplica somente à regeneração, se aplica também a tudo na obra de Deus. Porque muitas vezes nós achamos essa pessoa é ideal para ser o ministro desta igreja, essa pessoa é ideal para ser um conferencista, essa pessoa é ideal para fazer isso e aquilo, e Deus escolhe para fazer as coisas que Ele quer, e nós não sabemos quem Ele vai escolher.
Eu acho maravilhoso quando eu leio no Antigo Testamento, eu vejo Deus usando Isaías, que era um grande erudito, provavelmente professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu vejo Daniel, um dos maiores cientistas políticos da história da humanidade. 3 dos maiores reis de 2 grandes impérios eram aconselhados por Daniel. É um dos homens mais brilhantes da história, servo de Deus. Nós encontramos Paulo de Tarso no Novo Testamento, um dos homens mais brilhantes da história da humanidade. Haja vista que uma das maiores cidades do mundo na qual você mora tem o nome desse homem. Ah, querido amigo e irmão, mas você vê de repente Deus usando Amós, que era um vaqueiro. Você vê Deus chamando Eliseu, que era um lavrador. Você vê Deus chamando Pedro, um pescador iletrado. Isso é para que eu e você saibamos que nós não podemos dizer quem Deus vai usar. Você não sabe de onde vem, não sabe para onde ele vai. A ação do Espírito é misteriosa. E isso deve fazer de mim e de você pessoas humildes, porque nós não sabemos o que ele vai fazer. Deve fazer de nós pessoas dependentes, porque nós devemos confiar nele, mas nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Eu fico pensando, amado amigo e irmão, eu estou pastoreando a Unida há 4 anos, contando o ano da transição. Esse é o 5º ano que eu estou aqui. Humanamente falando, não havia explicação humana para que eu estivesse aqui. O meu ministério foi construído em Santiago do Chile, na capital do Brasil. E de repente Deus, na sua soberania, me tira de lá, me traz para cá, para a honra e para a glória do nome dele. Eu não sabia, vocês não sabiam, mas ele sabia. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Nós não sabemos o que o Senhor vai fazer. Isso deve fazer de nós pessoas mais humildes, mais quebrantadas e mais dependentes de Cristo Jesus. Eu me lembro a história daquele jovem americano que tinha um chamado ao ministério, mas morava no interior. Seu pai morreu, ele foi obrigado a se tornar um arrimo de família. E ele começou a vender sapatos e prosperou na vida e abriu uma sapataria aos 20 e poucos anos de idade. E quando ele já tinha mais de 30 agora com família, ele tem uma grande sapataria na sua cidade, abriu na região vizinha, tem mais de 40 funcionários, mas ele anda triste e o chamado arde no seu coração. E ele diz: Deus, eu tenho um chamado para pregar a tua palavra, mas eu não sei como deixar tudo isso, eu não sei o que fazer. Se o Senhor me chamou mesmo de uma maneira clara, o Senhor é misterioso, o Senhor sabe como fazer. Deus, me tira dessa sapataria, porque eu não posso mandar essas pessoas embora, eu não posso resolver essa situação por mim mesmo. Se o Senhor fizer algo inédito, algo extraordinário, eu vou largar tudo, pregar minha família, mudar de cidade e vou para o seminário. E ele dormiu aquela noite. Quando ele é acordado no meio da madrugada, com um som de sirene de bombeiro, e de repente batem na porta dele e dizem: a sapataria do senhor pegou fogo, há um grande incêndio, vamos para lá. E quando ele chegou, os bombeiros jogavam água, mas já estava tudo acabado. E chegaram os repórteres da cidade e disseram àquele homem: o senhor deve estar desesperado, vai ter que reconstruir tudo de novo. Quem será que fez isso? O senhor deve estar decepcionado. Ele diz: eu sei quem fez isso, e eu não estou desesperado. Quem fez isso foi meu Deus, e Ele está me chamando para dedicar a minha vida para pregar a palavra dEle. Talvez você não entenda o que está acontecendo com você, mas talvez o Senhor está dando um novo rumo à sua vida. Eu, em Brasília, tinha um colega pastor que tentou fugir do ministério. Ele mudou do Espírito Santo para Brasília, prestou concurso, entrou num banco muito poderoso, estava ganhando muito bem, até que ele caiu de cama e ficou 3 meses internado no hospital com risco de morrer. E ele disse: Senhor, eu abro mão de tudo, eu vou para o ministério. Você não sabe o que Deus vai fazer, então se humilhe e diga a Ele: Senhor, realiza na minha vida aquilo que o Senhor quiser. Eu quero ser um homem totalmente dependente do Senhor. Eu quero ser uma mulher totalmente dependente do Senhor. Que o vento do Espírito Santo de Deus, irmãos, sopre trazendo nova vida sobre o seu coração.
trazendo salvação dos eleitos na igreja, trazendo um despertar espiritual para a nossa vida neste ano de 2022, em nome de Cristo Jesus. O nosso texto nos diz que o vento que vem de Deus é uma pessoa, diz que Ele é soberano, que Ele é misterioso. Mas em último lugar, o texto nos diz nesta noite, que o vento que vem de Deus é perceptível. O vento que vem de Deus é perceptível. Diz o texto: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Vamos ler comigo até ouves a sua voz? Vamos lá? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz. E lá no final ele diz: assim é todo o que é nascido do Espírito. O texto está dizendo que você pode ouvir a voz do vento. Você ouve quando o vento sopra. Você ouve o sopro do vento. E aqui Jesus está dizendo que nós podemos perceber quando o Espírito Santo age na vida de alguém. Você vê a ação perceptível do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa. E Jesus diz: assim é a vida daquele que é nascido do Espírito. Você consegue perceber. Você vê a unção de Deus na vida daquela pessoa. Você vê Deus usando aquela pessoa poderosamente. E você vê o fruto do Espírito na vida daquela pessoa. É por isso que Jesus, no final do Sermão da Montanha, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele diz que no último dia muitos dirão a ele: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, nós não pregamos, em teu nome nós não fizemos curas e milagres, em teu nome, Senhor, nós não expelimos demônios. E eu lhes direi: apartai-vos de mim, malditos vós os que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo, irmão, que quando o Espírito Santo sopra na nossa vida tem que mudar. Nós não podemos continuar vivendo do mesmo jeito. Não dá para a pessoa dizer que é crente e continuar vivendo na mesma conduta. Se a pessoa era uma prostituta, ela se arrepende dos seus pecados, é perdoada e vai buscar crescer em santificação e não vai viver mais se prostituindo. Se alguém tinha uma prática homossexual antes da conversão, é arrependido, é perdoado e não vai viver com prática homossexual, nem desmunhecando e dando gritinhos. Porque quem tem Jesus não dá gritinhos. Se porta como homem, como a palavra de Deus diz. Se você era um adúltero, você deixa de adulterar. Sua vida é transformada. Se você era um drogado, com a ajuda do Espírito Santo, você larga a droga e continua agora a viver uma vida piedosa para a honra e para a glória do nome de Jesus. Não dá para dizer que é crente e continuar vivendo do mesmo jeito que você vivia antes. Sua vida tem que mudar. Você ouve a voz do vento. Você ouve o sopro do vento. Nós podemos ouvir o sopro do vento na tua vida. Nós podemos ouvir o sopro do vento no seu coração. Alguma coisa mudou na sua vida, alguma coisa mudou na sua casa, alguma coisa mudou na sua família. Depois que o vento começou a soprar em você, nós podemos perceber na sua vida o fruto do Espírito. Irmãos, nós temos que pedir ao Senhor que o vento de Deus sopre de tal maneira em nossa vida, que 2022 para nós seja um ano de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, uma atitude bela em direção ao outro, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. Nós temos que dizer: Senhor, transforma a nossa vida. Há alguma coisa na sua vida que precisa ser transformada, meu irmão? Você diz que é crente, mas ainda é um mentiroso. Você diz que é crente, mas ainda é um fofoqueiro. Você diz que é crente, mas ainda está roubando os dízimos. O que é que precisa mudar na sua vida? Quando o Espírito Santo sopra na vida de alguém, tem que haver mudança. Essa noite o Senhor te trouxe aqui para que nós tenhamos a bênção de que Ele opere um arrependimento na sua vida, e que o vento sopre tão poderosamente na sua vida, que aqueles que te conhecem digam: ouvimos a voz do vento na vida dessa pessoa.
Esse é um homem verdadeiramente transformado. Essa é uma mulher verdadeiramente transformada. Não é uma pessoa soberba como antes. Não é uma pessoa cheia de empáfia. É uma pessoa humilde, quebrantada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que está disposta a ser uma bênção para a honra e para a glória do nome de Jesus. Minha oração é que o vento do Espírito Santo de Deus sopre sobre a sua vida, meu irmão. Sopre sobre esta igreja. Sopre sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu coração, para que eu seja cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Que nós percebamos a ação do vento em nossa igreja. Que as pessoas que entram nessa igreja digam: o Espírito de Deus está aqui, falando na Escritura, atuando na vida e no amor das pessoas que aqui estão. Que elas aqui queiram ficar e que nós sejamos uma bênção nesta igreja, em nossa cidade, nesta sociedade, em nossa casa, perto daqueles que nos conhecem, porque o vento do Espírito Santo de Deus soprou na nossa vida. Pastor, ao final de uma mensagem como essa, o que se exige de mim? Em primeiro lugar, que você reconheça todos os seus pecados. E se você entendeu hoje que ainda não é nascido de novo, você tem que clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se você disser: eu creio que tu és o Filho de Deus, significa que o vento já está soprando sobre a sua vida. Porque você só pode crer se o Espírito soberanamente regenerar você. Essa é uma obra monergística do Espírito Santo. Mas se você então já é regenerado, mas não está crescendo em santificação, você tem que dizer: Deus, que o vento do teu Espírito fale comigo na tua palavra, para que eu cresça em santificação. Que em 2022, irmão, você busque e diga: Deus, eu quero ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Deus, eu quero sentar de manhã, orar e dizer: Senhor, fala comigo. E não só ler a Bíblia como uma mera tradição de maneira automática. Eu quero cantar um cântico e dizer: Tu és soberano sobre a terra. Adorar o Senhor. E depois que ler a Bíblia, conversar com o Senhor, colocar a minha vida diante de Ti. Eu quero ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Eu quero ser um crente de oração. Eu quero ser uma mulher de oração. A irmã pode dizer. Essa é uma implicação clara para a sua vida. Mas uma implicação também: diga: Deus, me dá um coração submisso. O que o Senhor me mandar fazer, onde o Senhor me colocar, o que o Senhor quiser, eu me submeto. Tu és soberano. Mas, querido amigo e irmão, que o Senhor também te dê humildade de dizer: as coisas não vão ser feitas sempre do seu jeito, mas quem manda na igreja é o Espírito Santo por meio da palavra, e às vezes Ele vai fazer do jeito que você menos imagina. Que Deus te dê um coração quebrantado e humilde para se submeter àquilo que Ele vai fazer. E que você diga: Senhor, que se perceba na minha vida o sopro do Espírito Santo. Que todos olhem para mim e digam: o vento de Deus está soprando sobre aquela vida. Aquele é um homem nascido do Espírito. Aquela é uma mulher nascida do Espírito. Ah, querido amigo e irmão, o vento que vem de Deus é uma pessoa, é soberano, é misterioso e é perceptível. Que em 2022 o Espírito Santo de Deus sopre sobre o seu coração, trazendo ressurreição à sua alma, nova vida a você, crescimento espiritual e santificação. Que em 2022 o Espírito Santo sopre sobre a sua família, trazendo mais amor entre você e a sua esposa, dando a vocês um relacionamento mais dedicado, mais consagrado, de maior entrega. Que em 2022 o Espírito Santo sopre sobre a sua casa, convertendo seus filhos, convertendo teus pais, convertendo teus familiares, teus irmãos, fazendo uma grande obra na sua família. Que em 2022 o Espírito do Senhor sopre sobre a nossa igreja, salvando os seus eleitos, santificando a nossa igreja, dando mais humildade a todos nós, dando mais disposição para caminhar a segunda milha, para amar o irmão, para lutar pela paz da vida da igreja, pelo crescimento da igreja e para a salvação de almas. Que o Espírito Santo, irmão, sopre sobre a nossa denominação, para que milhares se convertam a Cristo Jesus neste país, e para que nós continuemos pregando com fidelidade as Escrituras e anunciando ao mundo inteiro que a salvação somente em Cristo Jesus, que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Que o Espírito sopre sobre a igreja brasileira, que pastores de outras denominações preguem o Evangelho, que muitos venham a Cristo e que nós vejamos esse país transformado, que nós vejamos um despertamento missionário, que nós vejamos novos tempos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor sopre sobre a sua vida em 2022, em nome de Jesus. Amém.